fiz um vídeo sobre esse ônibus há tempo atrás no meu canal, mostrando a quantidade de empresas que ele já rodou, que ele tem todos os opcionais que a Mercedes-Benz oferece. E aí eu queria que você me mostrasse a quantidade de quilômetros que ele tem rodado, se possível você me explicar mais ou menos como que funciona cada um desses opcionais que ele tem. Pode ser? Claro. Bom, então a gente estava conversando aqui, então o pessoal do meu canal queria conhecer melhor esses sistemas que tem no veículo. De aviso de troca de faixa, o sistema de tombamento também eu fiquei muito curioso para saber como que funciona. Eu queria que você me desse uma noção mais ou menos de como que funciona cada um. Bom, esse é um chassi O500 RSD, é um 2441, com todos os opcionais de segurança e rentabilidade, tecnologia. A tecnologia mais especial desse carro é o radar, é o ABS. Com isso ele minimiza qualquer eventualidade que o motorista tenha, que ele tenha um mal súbito, dele ter uma batida frontal. O radar vai fazer um rastreamento até 200 metros de distância, de 35 objetos, e se ele perceber que o motorista não está tendo nenhuma atitude, ou virar o volante, ou pisar nos pedais, ou trocar de marcha conscientemente, ou seja, o motorista dormiu, o ônibus vai perceber essa aproximação, vai fazer um aviso sonoro, depois ele vai fazer uma frenagem parcial, depois ele vai fazer uma frenagem total. Tudo para minimizar o acidente. Não que o acidente não ocorra, pode até acontecer. Mas ele minimiza o impacto. Minimiza o impacto do que você bater acelerando. Fora o ABS, ele já está com o ACC, que é o piloto automático adaptativo. Então aí você controla uma velocidade, você programa uma velocidade de cruzeiro, por exemplo, de 80 km por hora, só que o trânsito à sua frente está andando a 60. O que ele vai fazer? Ele vai enxergar que o trânsito está andando a 60 e vai diminuir a velocidade mantendo a distância do veículo da frente. Bacana, então você nem precisa acionar o freio. Não precisa fazer nada. Faz a leitura do veículo da sua frente e ele começa a diminuir a velocidade. E você regula a sua distância de conforto do veículo da frente. Ele te dá 7 níveis de conforto. Então eu quero ficar mais próximo ou eu quero ficar mais distante. Eu regulo essa distância também no piloto automático adaptativo. Legal. Então eu quero ficar mais colado, eu diminuo essa distância e diminuo a distância do veículo da frente. Eu quero ficar um pouquinho mais longe, eu regulo a distância para o máximo e eu fico mais longe. Então a velocidade cruzeiro eu programei para 80, só que o trânsito está a 60. Ele vai manter a distância do veículo da frente, que é a sua de conforto, andando a 60 km por hora. E mais o leitor de faixa, que acima de 60 km por hora, se você for mudar de faixa sem acionar a seta, a luz indicador de direção, ele vai tocar um sinal sonoro. Então isso também é para tentar minimizar acidentes onde ocorre que o motorista dormiu. Exatamente, que o veículo vai para o lado, contrária, né? Invade tanto a faixa da direita quanto a da esquerda e ele vai começar a apitar no painel. Então, para tentar alertar o motorista que isso está acontecendo. Ou, até mesmo, para educar o motorista e ele usar a seta toda vez que ele for trocar de faixa. Eu vi, eu não sei se é da Mercedes-Benz, não sei se é vocês que desenvolvem, eu não me lembro quem que viu, que empresa que eu vi. Mas tinha um que a poltrona do motorista vibrava. Foi vocês que desenvolveram algo parecido? A Mercedes tem esse opcional, só que ela não fabrica o banco. Então o sistema de leitor de faixa, ele também pode ter opcional do motorzinho de vibração no banco. Então são dois motores na realidade, um do lado direito e outro do lado esquerdo. Então se o motorista saiu para a faixa da direita, ele vibra o motorzinho da direita do banco. Se o motorista saiu para a esquerda, ele vibra o motorzinho da esquerda do banco. Então ele indica também o lado que você está saindo pela vibração do banco. Então a Mercedes tem isso, é um opcional. Então se o encarroçador quiser instalar, ou o cliente exigir isso do encarroçador, também é colocado esse motorzinho de vibração do assento. Essa poltrona, no caso, tem alguma empresa específica que fabrica? A própria encarroçadora fabrica? Como que funciona? A poltrona continua sendo a mesma. Na realidade, o advento do motor dentro da poltrona que é o diferencial. Então o banco é o mesmo, ele não muda nada, ele só entra os dois motores nesses acolchoados laterais do banco. Então certo, o fabricante continua sendo o mesmo. No caso, teria só que fazer a instalação desses motores. Bacana. Então esse veículo ele só está com um sinal sonoro. Então mesmo que você coloque os motores de vibração do assento, ele continua com um sinal sonoro. Legal. Então ele só está com um sinal sonoro. Agora, outra coisa que eu fiquei curioso para saber como funciona é o sistema de tombamento. O sistema de tombamento ele veio junto com a nossa suspensão eletrônica, que é o ECAS. Então o sistema de tombamento para as carrocerias, tanto low drive, a 1600 ou a 1800, que é a os double deck, ela faz a leitura de inclinação.
Então quando você está fazendo uma curva e ele começa a inclinar, a suspensão começa a baixar de um lado. Então o sensor ele percebe isso, que ela baixou de um lado, que ele está entrando numa curva. Então para equalizar e manter ele estável, ele pega e murcha do outro lado. Ah, entendi. Então ele sofreu uma ação de um lado por causa da curva, aí ele, percebendo esse esforço dessa suspensão lateral, a suspensão do outro lado murcha, para equalizar e ele não tombar. Certo. Isso para as carrocerias low drive e double deck. Certo. Agora uma outra pergunta que eu tenho interesse também. Esse sistema que tem o terceiro eixo direcional, por que não tem no ônibus 8x2? É o nosso eixo ERA, o eixo direcional. Na realidade, no 8x2 a gente ainda tem o freio a tambor. Então o eixo ERA ele é freio a disco. Então a Mercedes está lançando agora a partir do mês de agosto já o Double Decker ou o 8x2 com freio a disco. Aí ele entra com o eixo ERA. E aí ele pode ter o terceiro eixo direcional? Pode ter o quarto eixo direcional. Sim, no caso seria o quarto. Quarto eixo direcional. Porque, assim, uma das vantagens de ter o terceiro eixo direcional é o menor desgaste do pneu, né? Correto. Mas é interessante, vamos dizer assim, a Mercedes ficou afastada dessa linha de ônibus 8x2 um bom tempo, né? Somente pela motorização, cavalagem e alguns itens de tecnologia. E agora ela está entrando forte, né, nessa linha do 15 metros, 8x2, já com esses itens de tecnologia que ela tem no seu 6x2 também. Certo. Antes de começar a gravar aqui, a gente também estava falando a respeito da potência, né, que eu te perguntei lá que a Mercedes fabricava o A400 mecânico, depois o eletrônico, o A500, o A500 Bluetech 5, e todos eles tinham a mesma faixa de potência, que era os 354 cavalos. E aí você tem previsão para essas novas faixas de potência que a Mercedes-Benz pretende lançar? Ela já tem hoje no mercado os motores 457 com 408 cavalos. Há um estudo de mercado das faixas de potência e ela está trabalhando com sua área de engenharia para começar a lançar essa faixa de potência um pouco mais elevada. Isso tanto para o 6x2 quanto para o 8x2. Ela ainda não estipulou uma data de lançamento para essa motorização. Mas a gente sabe que o mercado está exigindo e tão próximo aí, tanto nesse segundo semestre agora de 2018 quanto no início de 2019. Mas a gente ainda não tem uma data ainda de lançamento para essa motorização. E as faixas de potência seriam 450, 480? Está trabalhando muito ainda no 430 e no 480. Sim. Mas aí essas faixas a engenharia vai definir a melhor condição para o mercado. Então, até porque para essa condição. O 430 vocês já fabricam para outros países, né? Sim, já tem para o mercado externo o 430 no 457. Então o 457 já foi testado com essa potência e o mercado externo já está adquirindo. Então no Brasil ainda nós trabalhamos no 408 CV, no 457, mas ele pode vir também no 430. Bom, fora tudo isso que a gente conversou, tem alguma outra tecnologia escondida nesse ônibus que a gente não sabe ainda? A gente fala que é uma tecnologia que o passageiro ele acaba não desfrutando, mas para o empresário é muito importante. A tecnologia que nós temos nesse ônibus é o Visctronic, que é a ventoinha eletrônica, ou seja, ela só é acionado o sistema de ventoinha, né, de refrigeração do motor, quando é detectada a necessidade. Então ela tira o peso da hélice do motor, transforma isso em potência e em economia, e ela só vai entrar naqueles instantes que ela necessita. Então se o motor está bem ventilado, a ventoinha, né, a hélice do motor, ela nem trabalha. Agora se ela é exigida, ela vai entrar. Então a gente chama de Visctronic, a ventoinha eletrônica. Isso para um empresário é um diferencial muito grande, porque ele ganha em potência e economia na conta final, no abastecimento do diesel. E também menor desgaste da própria ventoinha. Da própria ventoinha. E mais o compressor, a gente chama o compressor inteligente. Então o compressor de ar ele vai trabalhar para suprir as necessidades de ar do chassi e da carroceria, e ele vai parar de trabalhar quando ele tiver com os cilindros totalmente cheios, diferente do compressor antigo que ele sempre está trabalhando. Se ligou o motor, ele sempre está trabalhando. Então o compressor inteligente ele vai trabalhar só quando precisar de ar também. E isso transforma em economia de combustível e também esforço no motor.
Então o passageiro não sente muito, mas o empresário sente no bolso quando ele vai abastecer. Bacana. É o que está escondido dentro desse chassi. Agora a última pergunta, quantos quilômetros rodados esse ônibus tem? Esse ônibus ele está com 282 mil quilômetros, ele já rodou em diversos clientes adoraram a sua utilização, mantendo um motor original, câmbio original, e se tudo der certo aí a gente vai bater os 500 mil quilômetros com esse motor, tudo original aí. com tudo original. De todos os clientes assim, teve algum que gostou mais? Algum que já demonstrou vontade de adquirir ele com todos esses opcionais? Em algumas empresas que a gente atuou, elas já vêm comprando já com esses opcionais, que é a Aviação Águia Branca, do Espírito Santo, a Aviação Planalto de Porto Alegre, e outros clientes que também já utilizaram e testaram, e depende da sua, vamos dizer assim, a sua data de compra. Então cada um compra numa época diferente, então ele testou agora, não quer dizer que ele vai comprar agora, mas ele já deixa no seu portfólio quando ocorrer a compra para ele comprar um chassi com essas tecnologias. Ainda no Brasil, essas tecnologias de segurança não são obrigatórias pelo Código de Trânsito Brasileiro. Então o chassi sai como opcionais, diferente da Europa, que já é obrigado o ônibus ter toda essa tecnologia para a segurança do passageiro e do trânsito. Legal, tem até a Águia Branca mesmo, que ela testou esse veículo, e para ela acabou mesmo meio que sendo um teste das duas coisas, né? Tanto do chassi quanto da carroceria. Quanto da carroceria. Que aí ela acabou comprando os double deckers depois. Double deck e os low drives. E ela também comprou alguns chassis que já tem os 408 cavalos, né? Sim. Então ela já está com essa motorização de 408 cavalos, com um chassi com caixa GO240 automatizada. Você me perguntou de alguns segredos, né, que estão por baixo. Esse veículo também já está com um novo shift de troca de marcha. Então trazendo mais conforto e economia também pro proprietário do ônibus. Então ele é mais econômico e para o motorista ele é mais confortável. Ou seja, porque ele vai fazer a troca sempre naquela condição ideal. Então você aciona o pedal do acelerador, ele mantém na marcha que você quer para aquela situação. Então essa é uma dificuldade de evolução do câmbio automatizado, para ele enxergar o que está acontecendo à frente. Então agora ele, vamos dizer assim, ele aprendeu a trocar melhor de acordo com a sua necessidade. Bom, acho que eu consegui esclarecer todas as dúvidas que o pessoal do canal tinha a respeito desse ônibus. Agradeço aí o seu tempo. Nada, que isso. Obrigado mesmo. Encerro por aqui então, galera. E acho que deu para vocês saberem tudo aí sobre esse ônibus, beleza?